vídeo aula de hoje vai tratar sobre compactação do solo. A compactação do solo, o que ela resulta? O que ela é resultante, melhor dizendo? Ela é resultante de uma carga aplicada sobre o solo, a qual essa carga é maior do que a capacidade dos agregados do solo em suportar essa pressão que está sendo aplicada sobre ele. Quando isso acontece, então eu tenho uma deformação, uma perda de qualidade da estrutura do solo, por consequência, então, uma série de resultados que afeta tanto o solo quanto as plantas cultivadas sobre esse solo. Aqui, então, algumas imagens mostrando esse problema de compactação do solo. Aqui em cana-de-açúcar, então, mostrando um tráfego localizado de máquina aqui da parte de colheita da cana, onde eu tenho, então, um adensamento claro do solo, aqui uma compactação fortíssima nessa condição aqui de tráfego. Aqui uma outra imagem, uma condição de lavoura produtora de grãos agora, mostrando uma compactação em subsuperfície, então problemas de erosão que isso causa, já que limita a capacidade de infiltração de água no solo, as taxas de infiltração de água no solo também. Por consequência, quando isso tem uma certa pendente, uma certa declividade, se essa chuva perdurar por muito tempo, essa água acaba sobrando, não consegue infiltrar. Isso acaba então levando aí a perdas de solo, perdas de nutriente, perdas de água e, por consequência, a perda de todo o trabalho envolvido nessa condição de lavoura. Também aqui a gente observa então uma condição de crescimento de plantas, onde uma camada compactada aqui nesta posição, aqui está mostrando então um canivete, nessa posição aqui, limitando o crescimento de raízes, cultura de interesse. Isso então reduz a capacidade de água disponível. As plantas vão conseguir pegar nesse perfil de solo, aquilo que a gente já discutiu em sala de aula durante o semestre, na segunda parte de água no solo. Aqui uma terceira imagem, então, mostrando alguns tipos de pneus e como eles se comportam quando eu coloco uma mesma pressão sobre o solo. Aqui um pneu diagonal, aqui um pneu radial, aqui um pneu então de baixa pressão e alta flutuação, aquilo que a gente discutiu lá atrás, consistência do solo. Mostrando então que um pneu diagonal, com a mesma pressão de contato pneu-solo, deforma mais o solo quando eu comparo a um pneu radial, que é um pneu de baixa pressão e alta flutuação. Essa compactação do solo, a gente ouve muito dentro das universidades, especialmente no curso de graduação, até fora da universidade também, a nível de produtores e de técnicos que trabalham, que atuam diretamente no campo, se referindo à compactação como sendo consolidação, como sendo um adensamento. A compactação, consolidação e adensamento são conceitos totalmente diferentes, sequer eles são sinônimos, e isso é importante a gente entender um pouquinho melhor, para evitar então que a gente cometa erros aí, que possam confundir quem está ouvindo. Então, compactação e consolidação é causada por uma ação antrópica, então são nós, os homens, trabalhando sobre o solo de forma inadequada, não conhecendo os princípios básicos, acaba então por levar a um aumento na densidade desse solo, com uma redução da porosidade. Então, o adensamento ele é um processo natural que acontece em qualquer condição de solo, seja ela de lavoura, mata, campo nativo. O que já se tem? Todos os solos possuem um certo adensamento. O manejo que eu faço sobre esse solo acaba então acelerando, aumentando ainda mais a sua densidade, podendo levar então a uma compactação, que é um problema um pouco mais sério, nós vamos ver logo adiante aí. O que se tem de fato em condições de lavoura não é a compactação sim, ela mesma. Assim, por exemplo, o solo está ou não compactado? Não sei, isso depende. O que se tem em qualquer condição de lavoura é um estado de compactação, um grau de compactação, na qual, dependendo da interação entre fatores, por exemplo, chuva, capacidade de drenagem, distribuição dessas chuvas no solo e a planta que tem em cima, essa combinação de fatores, entre outros, parte da agrometeorologia, como por exemplo, temperatura muito elevada, então que poderia causar uma perda de água, evapotranspiração maior, esse conjunto de fatores acaba tornando ou não aquele solo que está num grau de compactação limitante ou não ao crescimento e desenvolvimento das culturas. Com outras palavras, eu posso ter um solo com um certo grau de compactação, a planta continua produzindo maravilhosamente bem, sem que aquele grau de compactação interfira diretamente
a redução de rendimento de produtividade das culturas. Então, a gente tem em qualquer condição de solo, em condições de lavoura, um grau de compactação que pode ou não interferir no crescimento e desenvolvimento das plantas. Vamos ver depois como é que a gente pode medir esse grau de compactação. Compactação, consolidação e adensamento são alguns conceitos bem gerais. Então, compactação, note que é a compressão num volume de solo não saturado, e isso é importante frisar, resulta numa redução do volume de poros, especialmente macroporos, aqueles poros que têm a capacidade de mandar água para dentro do perfil, então a infiltração da água, e proporcionar trocas gasosas, e consequentemente então um aumento na sua densidade. Uma vez que eu coloco a mesma quantidade de massa num volume menor, então, sendo o volume naquela relação densidade massa por volume, eu tenho a mesma quantidade de massa em um volume menor agora, então eu tenho um aumento da densidade. A consolidação já é um pouquinho diferente. A compressão de um solo, observem, saturado, resulta na expulsão da água dos poros. Quando essa água sai dos poros, essa água ocupava um certo volume, esse poro ele fica vazio, e nessa condição de alta umidade, poro vazio, o solo então acaba deformando. Isso leva a uma consolidação, muito utilizado na engenharia civil. Um conceito um pouquinho melhor elaborado, esse mais simples que eu passo para vocês. O adensamento, então, é um processo natural que ocorre em qualquer condição de solo, basicamente por causa de pressões geostáticas. Imagine que eu tenho um perfil de solo, aí de 1 metro, 2, 3, 4 metros de profundidade. Na medida que eu vou descendo nesse perfil de solo de 1 em 1 centímetro, de 10 em 10, de 20 em 20, enfim, não interessa qual é a camada, sobre esse ponto que eu estou tomando, eu tenho uma carga, uma quantidade de solo acima dele que faz pressão sobre esse ponto específico. Essa pressão nesse ponto específico ou em qualquer outro ponto dentro do perfil do solo acaba por aumentar a densidade e reduzir a porosidade. Então, isso é a pressão geostática que acontece em qualquer tipo de solo. Como é que essa compactação ocorre dentro de uma condição de solo? Aqui está exemplificado com o casco de um animal, então mostrando esse bovino aí sobre o solo, mas isso aqui é o casco do animal por um pneu agrícola ou qualquer outra condição, não vou ter o mesmo fenômeno. Quando este solo que está aqui não consegue suportar a pressão realizada embaixo desse casco aqui, ou de um pneu de uma máquina que estaria passando, eu tenho uma deformação da estrutura, uma perda de qualidade estrutural. O que isso causa? Essa diferença deste ponto até aqui, essa condição, eu tenho uma quantidade de massa neste volume aqui. Quando o solo não suporta essa pressão aplicada, o que você tem? Essa mesma quantidade de massa, essa diferença aqui agora, ela foi empurrada para cá. Então, eu perdi macroporos. Nessa perda de macroporos aqui, eu tenho o que então? Mesma quantidade de solo que eu teria aqui, eu tenho nesta condição, só que num volume menor agora. Comparem toda essa proporção aqui de volume com essa proporção aqui de volume. Nessas circunstâncias, eu tenho um aumento na densidade e uma redução no volume de poros, no volume de ar circulante dentro desse solo. Quando isso acontece, esses espaços em branco aqui na figura são perdidos, é uma nova reacomodação dessas partículas aqui, reduzindo sim então, a macroporosidade. Isso não necessariamente, observem bem o que eu vou falar, não necessariamente implica em aumento da microporosidade. Há casos que sim. Quando eu tenho essa redução aqui de macroporos, eu tenho sim também um aumento da microporosidade. Mas isso não é uma regra geral. O que pode se ter, a gente já observou em várias condições de campo, é que esses macroporos que foram perdidos aqui, eles acabaram ficando mais tortuosos e se encaixam numa outra classe, que são mesoporos. Isso então modifica completamente a dinâmica de água e gases dentro do solo, certo? Existem fatores intrínsecos do solo e extrínsecos, dependendo do que a gente faz sobre o solo, da ação do homem, que
afetam a compactação. Existe uma infinidade deles e eu listei aqui alguns, entre os vários que existem. Então, como fatores extrínsecos, você tem aí a textura do solo, afetando a porosidade, a compactação. Você tem o potencial de água no solo. Então, leia-se aqui aquelas condições discutidas em aula sobre consistência do solo. Então, o potencial de água remete à consistência do solo. Ainda, variações, modificações na estrutura do solo. Um outro fator intrínseco que também afeta a compactação é a densidade inicial que esse solo está apresentando. Então, isso é um outro ponto importante para fins de estudo de compactação ou do grau de compactação. E também a mineralogia do solo afetando, interferindo nesse fator de compactação. Esses fatores intrínsecos são fatores que dificilmente consigo mexer, consigo imprimir alguma modificação sobre eles com certa facilidade. Logicamente, a estrutura do solo, se eu fizer um bom manejo, eu consigo modificar um pouco, ela melhorar ou então até piorar, dependendo da condição que eu faço isso, certo? Isso afetaria também por conta da densidade inicial. Então, aquilo que eu falei para vocês agora aqui, são fatores mais difíceis de serem trabalhados, é isso que tem que ser pensado. São fatores que demoram mais tempo. Alguns, outros não tem como mexer. Por exemplo, a textura do solo, não consigo modificá-la. A mineralogia também não. Mas alguns eu consigo mexer, só que demora muito mais tempo para eu obter uma resposta positiva. Os fatores extrínsecos, aí sim, então esses a gente pode mexer, a gente pode tentar controlar o grau de compactação imprimido sobre esse solo. Então, fatores extrínsecos, eu citei alguns, como por exemplo, característica de máquinas e implementos agrícolas, o tráfego de máquinas ou animais sobre esse solo, também o manejo que eu faço no solo, a fim de que eu possa controlar então as modificações que podem ocorrer na estrutura desse solo. Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns desses fatores aí a fins de estudo, certo? Fatores então aí a textura do solo. A textura do solo refere-se às partículas minerais, então cuja separação por diâmetro dá origem então às frações texturais areia, silt e argila. Então você tem aí, relembrando um pouquinho lá da primeira aula, a questão do triângulo textural, tem lá a porcentagem de argila, porcentagem de silt e porcentagem de areia. Aquele triângulo textural que a gente observou lá atrás, estudamos lá, eu posso utilizar ele em diferentes condições. Uma das condições é, então, tentando relacionar com a questão de compactação do solo. Nesse contexto, então, aqui tem algumas setas aí, indicando que quanto mais vermelhas elas ficam, maior é a facilidade com que esse solo pode ser compactado. Observem, independentemente da condição de umidade. Então, quanto mais vermelhos estão os solos, estão as setas aqui apontando, mais fácil é deste solo ser compactado. Esta condição, então o que a gente observa? Que as classes muito argilosa, franco, argilosa, até a condição de silt, são solos mais facilmente compactados. Ao passo aí, então, que condições mais arenosas, abaixo de 15% de argila, maior do que 70% de areia, eu tenho uma dificuldade para mim compactar esse solo. Acima disso, então eu já tenho um grau aí, uma facilidade maior de compactação desses solos aí. Então, se eu tiver uma análise de textura do solo, eu posso também, além de inferir sobre aquelas qualidades que esses solos aqui, que essa classificação textural permite inferir na parte física, eu também posso usar ela como uma ferramenta para entender se aquele solo que eu estou trabalhando seria mais ou menos suscetível à compactação. Agora, se eu pegar qualquer um desses solos aqui, que estão mais na cabeça das setas e nas pontas aí, e modificar a umidade, ou seja, elevar a umidade, aumentar o teor de água, logicamente que vão ser ainda mais fáceis de serem compactados. Porque eu estou mexendo de novo. Lembrem lá da segunda aula. Estou mexendo na questão de
consistência do solo. Isso então modifica aquela relação coesão e adesão, modificando então as questões entre fiabilidade, plasticidade, dureza. Então, lembre um pouquinho daquelas aulas lá sobre consistência do solo. Então, o que você teria se for pegar esse triângulo textural? Tem solos argilosos, que são solos com mais de 35% de argila, que possuem uma maior suscetibilidade à compactação. Eles exigem, então, maiores cuidados quanto ao seu manejo, quanto à forma como eu vou usar esse solo. Especialmente sobre o quesito do teor de umidade, certo? Então, eu preciso, sempre que eu posso, sempre que eu consiga trabalhar nesses solos com máquinas e mais, na condição de friabilidade, nunca acima dela. A outra condição, solos arenosos, são solos que têm mais do que 70% de areia, em torno de 15, 20% para menos de argila, são solos menos suscetíveis à compactação. Também menos suscetível, não é que eles não compactem. Para mim ter essa compactação, para mim poder inferir, gerar essa compactação no solo, eu necessariamente preciso ter uma alta frequência de tráfego associado com uma vibração desse solo. O que é isso? Solos arenosos, eles têm uma estrutura, quando possuem, mais fraca, mais fácil de ser quebrada. Ou seja, são solos que têm menos carga. Lembre-se que a areia é um quartzo, então nessa condição, menos carga. O trabalho com partículas individuais. Nesse trabalhar com partículas individuais, tem o que? Uma porosidade menor. Tudo isso leva então a ter o que? Uma alta frequência de tráfego, faz com que eu consiga segregar as partículas da areia grossa, média, fina e muito fina. Elas encaixam umas dentro das outras naquele espaço poroso, gerado pelo arranjo dessas partículas individuais. Isso restringe a minha porosidade. Então, uma alta frequência de tráfego associada com vibração gera essa acomodação de partículas individuais. Isso reduz muito a minha porosidade, que por consequência aumenta a densidade desse solo. Então aí sim eu teria uma compactação mesmo em condições de solos arenosos. Mas lembre-se, é muito difícil de eu conseguir gerar isso no campo, certo? A questão potencial de água, então aqui você tem ali a definição dele, você pode dar uma olhadinha com mais calma. Mas basicamente eu abordo aquela questão da aula sobre consistência do solo e relaciono isso com a compactação. Então, o que a gente observa? Que quanto maior o grau de umidade do solo, modifica as formas de consistência do solo, e isso então torna ele mais suscetível à compactação, se for uma condição plástica pegajosa para cá, menos suscetível à compactação, quando veio uma condição de friabilidade, seguindo a direção da dureza do solo. Então, aquela questão que eu tinha perguntado para vocês lá na segunda prova, calcular a pressão que aquelas máquinas, os bovinos aplicavam sobre o solo, aquilo então eu entrava naquele outro gráfico e verificava lá a condição de friabilidade, um certo X, um valor X de umidade, quantos quilos um solo suportava, e então eu poderia verificar se iria ou não compactar o solo. Basicamente, o potencial de água remete à questão da suscetibilidade do solo a se compactar, porque ele mexe nas forças de coesão e adesão desse solo ainda. Ainda no potencial de água, aqui então a gente traz uma relação entre a capacidade de suporte de carga com diferentes valores de umidade. Essa capacidade de suporte de carga aqui para diferentes solos. Aqui mostrando então esta capacidade de suporte de carga dada a pressão de consolidação. Quantos kPa, quantos quilogramas por centímetro quadrado o solo suporta sem que a sua estrutura seja deformada, ou seja, sem que eu reduza macroporos e por consequência estaria imprimindo um processo de degradação física. O que se observa nesta condição aqui da imagem é que diferentes solos possuem diferentes capacidades de suporte de carga, alguns mais que outros, mas independente do tipo de solo, da classe de solo que eu tenho, o que se observa?
quanto mais seco vai ficando o solo, ou seja, quando há uma redução no potencial matricial, uma redução no conteúdo de água dentro desse solo, eu tenho um aumento na capacidade de suporte de carga de cada um dessas classes, essas classes de solos. Por que isso acontece? Isso acontece porque quando eu vou reduzindo o conteúdo de água no solo, eu começo a aumentar a força de coesão, ligação entre partículas, e quando eu reduzo o conteúdo de água no solo, aqui é o grau de umidade, quando eu reduzo ele, eu aumento muito a força de coesão entre partículas, eu venho para a condição friável ou de dureza da sua consistência. Isso então torna o solo com maior suporte de carga. Eu conseguiria suportar mais peso sem degradar a sua estrutura. Certo? Aqui 350 kPa, por exemplo, isso aqui é a mesma coisa que dizer 3.500 gramas por centímetro quadrado, 3,5 quilos apoiados numa área de 1 centímetro quadrado. A mesma coisa para 300 e assim sucessivamente. Por que isso acontece, essa diferença entre os solos? Basicamente por questões de mineralogia, que é um fator que a gente não consegue controlar, e como isso se reflete na agregação desses solos aí. Então, vamos ver logo em seguida aí que essa mineralogia poderia causar, influenciar a nível de solo nesse maior ou menor suporte de carga. A estrutura do solo, vocês já sabem bastante, já discutiu bastante isso. Quem está assistindo pela primeira vez a videoaula, sugiro que leiam materiais sobre a questão de como manejar um solo adequadamente e o que isso interfere na questão de melhorias da sua estrutura. A estrutura do solo basicamente refere-se à união de duas ou mais partículas primárias para chegar então a uma condição mais estruturada, mais fortemente das partículas que circulam no solo, que tem uma definição bem simples de estrutura. Então, o que a gente observa? Quanto maior a matéria orgânica, maior a quantidade de óxidos, hidróxidos, que são agentes cimentantes, coloque junto aqui raízes de plantas vivas e mortas. Isso gera agregados mais estáveis, observem, não necessariamente maiores. Eu posso ter agregados pequenos, muito estáveis, e grandes, também muito estáveis. Se esses agregados ficam mais estáveis, suportam maior compressão, então são mais resistentes, por sua vez, uma menor, ou conferem ao solo, uma menor suscetibilidade à compactação. Então, tornam esses solos mais resilientes. O que significa isso? Eu posso passar com uma máquina em cima, se houver a deformação parcial da estrutura do solo, assim que essa pressão é aliviada sobre aquele ponto, então durante um ciclo de cultivo, a cultura que eu estaria fazendo sobre o solo, aquele agregado retorna à sua condição original, sem que eu tenha perda na qualidade estrutural do solo. Mesma coisa, ou associado também a isso, melhor dizendo, eu tenho a densidade inicial. Então, densidade é a relação entre massa de solo seco sobre volume total. Isso é muito pouco considerado em alguns trabalhos, porque a densidade inicial afeta grandemente a capacidade que o solo tem de formar quando eu aplico uma nova pressão sobre ele. Então, geralmente, quando eu tenho solos que possuem uma densidade inicial mais alta do que outros, uma mesma classe de solo, então vamos supor, estou trabalhando com argissolos, que são solos que têm aí em torno de 55% de areia, 25% de argila. Nessa mesma classe de solo, se eu pegar uma posição onde eu tenho uma densidade inicial maior do que outra, é lógico que nesse ponto onde eu tenho maior densidade inicial, se eu aplicar uma carga sobre esse solo, ele vai deformar menos o outro ponto que tinha uma densidade inicial menor. Por que isso acontece? Porque naquele ponto que eu tomei, onde a densidade inicial é mais elevada, não tem mais poros, não tem mais espaços vazios para uma nova deformação quando eu vou aplicar uma carga. Diferente daquele outro local onde a densidade inicial era mais baixa. Então quer dizer que
Esse segundo local, com a densidade mais baixa, tem mais espaços vazios capazes de serem deformados quando sofro uma nova pressão. Então, esses solos que têm uma densidade inicial mais elevada, geralmente eles apresentam menor deformação, porque há uma melhor acomodação de partículas dentro desse solo. Isso gera uma maior resistência à compressão, porque não tem mais o que deformar, e também levariam a uma menor suscetibilidade a uma nova compactação. Isso é importante a gente ter em mente essa questão da densidade inicial, que mais adiante eu vou associar isso, densidade inicial, com um grau de compactação. Como é que eu excluo, então, essa variável? Como é que eu atenuo as modificações da densidade inicial, pensando em entender o mesmo solo, qual é o grau de compactação que ele se encontra? Isso nós vamos fazer mais adiante, e a gente fez isso em aula, se vocês lembrarem, lá na aula que a gente fez, presencial, com base na densidade relativa. O que é densidade relativa, a tal da dr? É a razão entre a densidade que o solo se encontra na condição de lavoura, dividido pela densidade máxima que aquele mesmo solo pode chegar quando eu aplico uma grande quantidade de pressão. Então, a relação entre a densidade do solo na condição de lavoura e a densidade máxima que aquele solo pode chegar, isso confere, então, um valor que vai ser variável de 0 até 1, nessa proporção. Ele não tem unidades, então é adimensional, onde eu consigo extrair, então, a densidade relativa. Então, a densidade relativa é a densidade do solo pela densidade máxima que ele chega. Isso, então, eu consigo atenuar esse problema da densidade inicial. Se vocês lembrarem, isso a gente discutiu em sala de aula lá. Mais adiante, vou mostrar novamente como calcula a densidade relativa e o que seria, então, um valor adequado pensando em crescimento de plantas. E aí, então, vou fazer um novo link com a questão do grau de compactação que a gente se referiu lá no início desta videoaula. Outro fator, então, é a mineralogia. Apresentava lá no início a questão, um dos fatores intrínsecos que dificilmente eu conseguiria mexer. Então, isso refere-se ao tipo de óxido de ferro e de alumínio presente na matriz do solo, cujos reflexos dessa presença se observam, então, uma parte deles na questão de agregação, por sua vez, na compactação do solo, tornar o solo mais ou menos suscetível a uma deformação. Então, o que a gente tem observado em alguns trabalhos? Solos que possuem uma ausência do óxido de alumínio do tipo gibbsita, associado a baixos teores de óxido de ferro, esses solos possuem uma estrutura mais em bloco. Essa estrutura mais em bloco, lembrem da videoaula de agregados, lá atrás que a gente discutiu, confere a esse solo uma alta densidade, por sua vez, a alta densidade não tem porosidade, então tem uma baixa porosidade. Por ter alta densidade e baixa porosidade, é um solo que se deforma menos. Então, é um solo que tem uma menor suscetibilidade à compactação. Então, esse tipo de solo a gente encontra aí em alguns locais no Brasil. Não são, como dizer, eles não são difíceis de serem encontrados, mas também não são tão fácil de ocorrência. Uma condição que predomina esse tipo de solo, se eu não me falho a memória agora, são os tabuleiros costeiros, na região da Bahia, onde são solos aí que são difíceis de serem trabalhados mecanicamente e também podem afetar o crescimento de plantas, em alguns casos. Vocês podem ler um pouco mais sobre isso, buscando artigos científicos aí, referente a solos que remetam a tabuleiros costeiros, aí, como vocês podem ver melhor. Então, o que seria esses solos? Aqui uma representação esquemática, uma baixa quantidade de gibbsita e baixa quantidade também de óxido de ferro. Essa condição de solo, eu tenho uma estrutura mais em forma de lâmina
então um empacotamento mais adensado das partículas de argila, que leva a ter uma menor porosidade. Na medida então, que vai se aumentando os teores de ibsita na fração argila e também de óxido de ferro, ambos, eu tenho então uma nova organização e eu saio dessa condição de estrutura mais laminar, parto então, finalizo por uma estrutura mais granular. Então, quanto mais esferas tenho aqui, então, estrutura mais granular, maior é a quantidade de espaço poroso que eu vou encontrar em um mesmo volume de solo. Isso então daria uma condição melhor, pensando em termos de aeração, só que por outro lado também, solos com estrutura mais granular, que tem mais espaço poroso, por consequência são solos também mais fáceis de serem compactados de uma certa maneira. Quem tiver mais interesse nessa leitura da questão de mineralogia e como isso interfere em compactação, eu sugiro que leia esse autor aqui, que aborda um pouco melhor esses assuntos aí, com um grau de detalhamento um pouco maior. Okay? Então, isso tudo é para características de solo, características intrínsecas. Falando um pouco sobre características extrínsecas, aquelas que a gente pode controlar com mais facilidade, então aí encontra-se aí, dentro das características extrínsecas, a questão entre características de máquinas e implementos agrícolas, como esse conjunto de fatores interferem na maior ou menor suscetibilidade à compactação. É importante pensar na pressão de contato aplicada por um bovino ou por uma máquina. Lá no solo, já que eu falei que a compactação do solo ela ocorre é porque a pressão aplicada sobre um bovino ou pela máquina é maior do que a capacidade que o solo tem de suportar aquele peso, é o que está representado aqui. Ó. Então, essa pressão de contato de uma máquina agrícola lá no solo ela se dá pela relação entre a massa sobre o rodado dividido pela área de contato deste rodado com o solo. A relação massa por área, eu tenho pressão de contato. Essa pressão de contato, a área também, ela pode ser modificada com base na pressão de inflação dos pneus, ou seja, na quantidade de ar que eu coloco nos pneus, e também pelo tipo, a configuração da carcaça do pneu. Então, assim, eu posso ter uma máquina que aplique no solo uma pressão de contato adequada, valor X de umidade daquele solo, a qual ela não compacte o solo, certo? Só que se essa configuração ela pode ser modificada quando eu coloco mais ar no pneu do que a indicação do fabricante. Quando eu coloco mais ar nesse pneu, o que acontece com a área de contato do pneu? Ela é reduzida, porque o pneu começa a se curvar mais. Colocando muito ar nos pneus acima do que o fabricante indica, aquele padrão de mecanização, para aquele padrão de máquina, eu reduzo a minha área de contato. A minha massa sobre o rodado é mantida a mesma e eu reduzi a minha área, a minha pressão de contato ela é aumentada. Ou seja, eu poderia estar formando aquele solo nessa primeira opção. Estaria causando compactação. O segundo ponto seria também o tipo de carcaça. Nada adianta eu ter um pneu do tipo radial ou de baixa pressão e alta flutuação. Seriam os pneus então aí mais indicados, pensando em pneus que recebem ar, certo? Não falando em esteiras. Então, que seriam os tipos de pneus mais adequados, pensando em evitar, reduzir a compactação dos solos. Não adianta eu ter esse tipo de pneu se eu coloco uma grande quantidade de ar dentro deles. Porque, novamente, eu vou estar modificando a minha área de contato. Por consequência, vou estar afetando a pressão de contato desse pneu com o solo, podendo ou não causar a compactação. Então, o ideal é sempre respeitar a pressão de inflação indicada pelo fabricante para cada tipo de pneu. Como é que eu sei essa pressão de inflação adequada?
tomando por base o catálogo dos pneus, vendo quantos quilos aquele pneu suporta, aquela condição de máquina, e aí então aplicando, calibrando o pneu a esse padrão de peso. O tipo de carcaça, então, dar preferência sempre a máquinas que possuem pneus que recebem ar do tipo radiais ou então baixa pressão e alta flutuação. Tudo isso é válido se eu respeitar o número de passadas na condição de lavoura, a velocidade de trabalho, que isso interfere muito na compactação do solo. Então não adianta eu ter um pneu do tipo, por exemplo, baixa pressão e alta flutuação, muito bem regulado quando a quantidade de ar dentro do pneu, eu passo no ano, naquela condição de lavoura, 500 vezes. Então, o número de passadas também influencia o grau de compactação desse solo. Chegar somente quando de fato é necessário, não aleatoriamente aí, preciso entrar hoje, então dar uma pensada, uma estruturada em como fazer esse tráfego, se há realmente a necessidade naquela condição. Outro ponto é a questão de velocidade de trabalho. Por que isso é importante? Isso implica em questões de patinagem na minha máquina agrícola. Quanto maior não. Existem para cada operações agrícolas uma certa velocidade acima da qual eu prejudico a implantação da minha cultura, ou melhor dizendo, eu estou prejudicando a qualidade da semeadura, a qualidade do processo de colheita ou a qualidade da pulverização. Vejam bem, falando somente em velocidade. Pensando nesta velocidade associada ao pneu da máquina, o dano que isso causa no solo, sem acompanhar o raciocínio, pneu da máquina, velocidade e o dano que isso pode causar no solo. Se eu tenho uma velocidade muito baixa da minha máquina, esse pneu ele fica posicionado no mesmo ponto no solo por um maior tempo. Esse maior tempo que ele fica no mesmo ponto sobre o solo levaria ao quê? A capacidade de água contida, por exemplo, dentro do poro no solo, ser drenada. Se a umidade está um pouco acima, essa água sendo drenada do poro levaria a esse poro ficar vazio e o solo poderia então causar uma compactação nele. Só que velocidades muito elevadas também têm problemas com compactação. Então esse autor aqui, outros mais da literatura, verificaram que quando a patinagem da máquina agrícola se encontra entre 15% a 25%, o que é muito comum encontrar em máquinas agrícolas que operam no campo, essa porcentagem de patinagem. Nesta condição, eu tenho a minha maior compactação do solo, a minha maior probabilidade de compactar o solo. Por que isso? Toda vez que uma máquina agrícola patina, mobiliza o solo, eu tenho ruptura na estrutura e os pneus que vêm logo em seguida, o conjunto que vem logo em seguida, acaba por apertar novamente aquela estrutura do solo, levando então a uma compactação mais intensiva. Qualquer máquina agrícola que saia de fábrica, ela já vem com uma certa porcentagem de patinagem. Por que isso? Porque eu preciso dessa relação de transmissão, eu preciso que ela patine um pouco para que não force os sistemas operacionais. Por exemplo, o trator ele sai de fábrica, qualquer um, quando eu coloco na condição de campo, patinando entre aí 6% a 8%. Isso é tranquilo, natural, não tem problema nenhum. Só que as configurações de pneu, do implemento que eu coloco sobre esse trator ou imponho sobre essa máquina, levam essa máquina a patinar muito acima disso. E essa patinagem muito acima desses valores que geram então problemas de compactação no solo. Como é que eu corrijo isso? Modificando a relação de lastro das máquinas agrícolas, fazendo um bom cálculo entre a demanda de potência do implemento que eu tenho, a potência da minha máquina, do meu trator que eu estou tracionando,
entre outras variáveis que vocês podem ver e acompanhar melhor em mecanização agrícola, certo? Então, esses fatores aqui apresentados são os principais aí que interferem na compactação do solo e que eu posso mexer, posso então inferir, reduzindo problemas de ordem física. Outro ponto importante é a questão do pneu no solo. Então, observem essa relação que eu estou colocando aqui para vocês. Mesma pressão de contato pneu-solo. Então, abaixo desses pneus aqui, neste ponto, tem, por exemplo, 2.000 kPa pressão sendo aplicada. Muito bem. Para mim ter 2.000 kPa nesse ponto aqui, tem uma certa massa distribuída nessa área. Manter a mesma pressão aplicada aqui, se eu aumentei a largura do meu pneu, por consequência, eu vou ter que aumentar também o peso aqui, para manter a mesma relação. A mesma relação vale para isso aqui. Aumentei ainda mais a área, aumentei o peso sobre esse pneu aqui, certo? Qual é o problema? Qual é a problemática disso tudo? Nesta configuração aqui, o pneu transmite pressão neste ponto no solo. Esta outra configuração de pneu um pouco mais largo, a pressão aplicada no solo é mais lá embaixo, em profundidade. Esse outro aqui ainda mais. O que se observa nesse ponto aqui? Uma relação entre a área de contato, pressão aplicada, com a profundidade de transmissão das tensões responsáveis pela compactação do solo. Então, pneus desse padrão aqui, bem mais largos, se não respeitada a relação peso por área, acabam compactando o solo muito mais em profundidade. Então, supondo que aqui seja 30 centímetros de profundidade a compactação, é esse padrão de pneu, nesse aqui poderia ser 60 centímetros de profundidade. Bom, a 30 centímetros de profundidade, ainda encontro no mercado brasileiro equipamentos aí, escarificadores capazes de romper essa camada compactada. Agora, a 60 centímetros de profundidade, seria a aplicação neste caso aqui, supondo logicamente um exemplo, não encontro mais nenhuma máquina, nenhum escarificador no mercado brasileiro capaz de atuar a 60 centímetros de profundidade para descompactar esse padrão aqui dentro do solo. E aí então os problemas começam a começam a ser mais dramáticos. Por que isso? Vejam que eu estou restringindo dentro do solo a exploração aí, raiz de acesso à água, acesso a nutrientes. O que é o adequado? Posso ter pneus mais largos, fazer a duplagem das máquinas? Sim, posso. Devo fazer isso. A questão é que toda vez que eu aumento esta área de contato, não posso também aumentar o peso sobre essa área de contato. Por que não? Porque aí eu vou estar afetando novamente esse padrão aqui. Então eu devo sim aumentar pneus, se for possível, mas não mexer na quantidade de lastro que eu vou aportar sobre esse incremento de área. Então isso distribui melhor a minha pressão dentro do solo e afetaria menos a questão de compactação do solo, certo? Aqui tem um exemplo dessa questão da pressão de contato pneu-solo, da largura, aonde eu teria então essa máxima compactação. Eu só peço aos senhores, por favor, que só refaçam o cálculo, porque aqui há um pequeno erro na formatação agora que eu observei aqui. Então, a gente tem lá a mesma pressão de contato pneu-solo, aqui, certo? E qual é o ponto de diamante que a gente chama, que a gente tem tomado como essa definição, da onde eu teria a minha maior probabilidade de aplicação de pressão e a minha maior chance de compactação? Esse ponto de diamante dentro do solo, abaixo do pneu, ele se situa entre 1/3 e 1/5 da largura do pneu. Então, o que eu vou pegar? Eu pegaria, então, esse pneu aqui, a largura dele. Então, por exemplo, pneu 18,34, muito comum em áreas de lavoura. Então, isso aqui é a largura do pneu, pegadas.
eu pegar 18,4 polegadas vezes 2,54 centímetros, é a transformação de 1 polegada para centímetros, vou ter uma largura desse pneu de 0,47 metros, certo? 1/3 a 1/5 dessa largura, bem no centro do pneu, eu estaria aplicando uma pressão aí no solo em torno aí de 16, 17 centímetros. Então, por favor, só corrijam aqui. Eu faço 0,47 vezes 1/3 e 0,47 vezes 1/5. Esse número aqui ó, acabou ficando errado aqui nessa lâmina. Por favor, corrijam ele, certo? Vocês vão ver onde é que seria a máxima aplicação de pressão dentro do solo, um local onde teria a maior probabilidade de compactar. A mesma condição é um outro pneu, 30,532, 30,5 vezes 2,54 vai dar essa proporção de largura. 1/3 a 1/5 dessa largura seria o local de maior probabilidade de compactação desse solo. Aqui também vai mudar o valor aqui, por favor, eu peço que corrijam. Façam 0,78 vezes 1/3, 0,78 vezes 1/5. Isso então vai ser o local de maior probabilidade de deformação do solo. Esse valor aqui muda. Agora, rapidamente aqui eu olhei e vi que ele está errado. Por favor, corrijam isso. Pensando em termos de manejo do solo, então, isso já é muito debatido na literatura, existem vários artigos aí que apontam essa condição. Então, quanto menor for a mobilização do solo, por exemplo, semeadura direta, feita de forma adequada, com rotação de culturas, respeito na umidade do solo, no momento da semeadura, eu tenho então aí uma maior auto-organização do solo, ou seja, adição de material orgânico, adição de raízes do solo. Isso atua em diferentes sistemas radiculares, se eu tenho rotação de culturas, automaticamente leva uma melhor agregação do solo. Por consequência, essa maior agregação do solo gera um maior suporte de carga, por sua vez tem uma maior resiliência desse solo, e isso então me reduz drasticamente problemas de compactação deste solo aí. Aqui eu trago para vocês então alguns dados bem simples dessa questão do manejo do solo em relação à distribuição do tamanho de agregados em função do preparo do solo. Então, são dados lá em 2008, encontrados aí, por exemplo, no livro Física do Solo, desse mesmo autor, aonde você tem aqui então a porcentagem da massa de agregados, cada classe de agregados. Quando eu faço um preparo no solo, tipo escarificação seguida de gradagem, a barrinha escura, e escarificação seguida de um complemento. O que se observa neste gráfico aqui é que o primeiro processo, escarificação com gradagem, tem uma grande quantidade de agregados pequenos e médios, mas praticamente nada de agregado grande. Passo comparado, logicamente, com o segundo tratamento. O que isso me diz em termos de suporte de carga, em termos de crescimento de plantas? Esse segundo tratamento aqui, a escarificação mais complemento, esse complemento que seria um escarificador, junto desse escarificador, um rolo estorvador. Então, para evitar a necessidade de eu entrar com uma grade aqui para preparar melhor esse solo aí. Depois vai aparecer lá adiante esse escarificador com esse tipo aqui, ó, escarificador mais complemento. Então, vou chamar a atenção para vocês de novo aí, referente a esse gráfico. Eu tenho nessa condição aqui, então, na barrinha branca, eu tenho agregados pequenos, médios e grandes. Isso aí, essa proporção de pequenos, médios e grandes distribuídos dentro desse solo, permitem que eu tenha trocas gasosas que funcionem adequadamente, permitem que a água que chega nesse solo infiltre, uma vez infiltrada, que ela possa ser armazenada no solo. Por sua vez, tenho aqui um bom crescimento de raiz nessa condição, eu tenho água naquele solo, tenho de fato oxigenação naquele meio, tenho trocas gasosas, ao passo que essa barrinha escura aqui, então me limita um pouco esses fatores, porque eu não tenho uma boa distribuição entre agregados pequenos, médios e grandes. Então eu tenho muito agregado pequeno, médio, mas nenhum ou muito pouco grande aqui. Isso implica em redução nessas trocas gasosas, redução na capacidade, nas taxas de infiltração de água nesse solo, já que um solo que sofreu com essa escarificação com gradagem,
a cobertura dele ela fica mais reduzida, por sua vez expõe o solo à ação da chuva, podendo formar aquele selo e crosta, que a gente já discutiu que é em sala de aula. São dois processos que imitam muito a infiltração de água no solo e as trocas gasosas no meio. Isso levaria então a ter problemas futuros de compactação. Aceleraria ainda mais o processo de compactação e degradação física do solo. Pensando nesse sentido, então ele tem problemas que são ocasionados pela compactação. Então, problemas tanto de solo quanto de plantas. Quanto nas plantas. Coloquei alguns pontos, chamei a atenção para vocês. Existem outros, logicamente, então eu abordei alguns que eu considero principais. Então, problemas que a compactação acomete no solo. Então, a primeira questão é uma redução da infiltração e da redistribuição de água no solo. Então, se eu tenho um perfil de solo aqui compactado, o que você tem? Infiltração de água rápida aqui, dada pelo tamanho das setas. Chegou aqui, então, não tem fluxo de água nessa camada. Isso aqui se redistribui lateralmente e começa a saturar essa condição aqui. A infiltração fica prejudicada, a redistribuição também, a alta capacidade de água disponível, a CAD também fica reduzida, porque eu só tenho uma camada aqui de solo que tem essa possibilidade. Isso afeta as trocas gasosas, afeta a questão de porosidade de aeração, considerada por 85 aí como sendo 10% um valor médio, limitante, que já limitaria o crescimento de raízes. Fazendo um parênteses, esse valor aqui pode variar de 5% a 25%, como alguns dados de Van Leer, livro Física do Solo, mostram isso, certo? Então, eu tenho problemas de trocas gasosas e problemas de crescimento de plantas nessa condição aí. Isso levaria, se a água não infiltra nesse solo e se ela não é distribuída, se ela não infiltra, então eu tenho problemas de escoamento superficial, erosão de solo. Por que isso? Porque eu tenho camadas em profundidade em uma baixa condutividade hidráulica saturada. Então, se continua a chuva, satura o solo, eu tenho camadas embaixo com problemas de transmissão de água. Isso, então, me restringe muito a translocação de água em profundidade. Aquilo que eu mostrei em sala de aula para vocês. Não adianta ter uma camada de 10 centímetros, onde eu tenho um gás saturado, vamos supor aí, de 50 milímetros por hora, e logo abaixo dessa camada eu tiver uma outra camada compactada, que seria um exemplo, e essa camada aqui tem valor de quantidade hidráulica 2 milímetros por hora, se vier uma chuva de 60 milímetros por hora, o que vai limitar o fluxo de água nesse solo não é aquela camada inicial, em um maior valor de K saturado, não, é a camada abaixo de 2 milímetros por hora. Então, supondo que chova 60 milímetros por hora e que o solo já se encontra saturado, nesta condição, eu teria aí 58 milímetros que seriam perdidos e que poderiam causar escoamento superficial e erosão, porque aquela camada de 2 milímetros por hora, aquele K saturado embaixo, na segunda camada, é que está limitando o fluxo de água para dentro deste solo aí. Aqui alguns dados, então, na questão de densidade e porosidade do solo em semeadura direta, afetada pelo manejo inadequado. Aqui uns dados nossos aqui levantados numa dissertação de mestrado, minha dissertação de mestrado aí, eu só coloquei para vocês. Aqui é um litossolo vermelho distroférico típico, onde eu tenho uma condição de lavoura, que são esse conjunto de dados aqui, uma condição de campo nativo, esse outro conjunto de dados aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui, essa lavoura que foi mostrada aqui, ela foi implementada sobre uma condição de campo nativo. Então, era campo nativo com pastagem, muito bem cuidado, por sinal a pastagem. Tá? Ela foi convertida, uma parte dela, para lavoura. Então, aqui eu tenho a profundidade, as camadas que foram avaliadas, o valor médio, a comparação entre lavoura e campo nativo com alguns dados, densidade, macroporosidade, micro e porosidade total. O que se observa, então? Essa transformação de lavoura, de campo nativo para lavoura, levou nessa condição de plantio direto, segundo o produtor, lá, dados do campo do produtor, muito bem feito por ele, logicamente que não, ele tinha tráfego de máquinas
muito em condição de solo acima da friabilidade, levou então uma redução dramática da porosidade do solo. Basicamente, macroporos foram reduzidos, olhem aqui, as duas camadas, reduziu macroporos, e isso acarretou um aumento da densidade do solo, de 1,29 na condição de campo nativo a 1,60 na condição de lavoura. Notem que microporos quase não houve mudança aqui significativa entre as camadas. Ou seja, essa compactação imposta pelo produtor na modificação do sistema de manejo de solo, campo nativo para a lavoura, afetou dramaticamente macroporos. Já microporos, isso não foi afetado. Olha aqui a porosidade total, varia de 39 a 42, aqui de 44 até aí 50. Então, de novo, não foi afetado essa relação aqui. A macroporosidade, de fato, foi o principal variável aí, macroporosidade e densidade do solo, modificada nessa condição. Então, eu perdi poros responsáveis por infiltração de água, por trocas gasosas, quando saí da condição de campo nativo, passei para a lavoura, lavoura essa mal manejada. E nas plantas? Então, nas plantas eu tenho um sério problema aí. Primeiro, eu tenho um solo compactado, então eu tenho uma redução no desenvolvimento radicular. Quando há esse crescimento, esse desenvolvimento radicular, ele se dá geralmente numa condição horizontal e não mais vertical no perfil do solo. Então eu perco capacidade de exploração de água e nutrientes em profundidade. Aquela raiz principal cresceu somente na linha de semeadura, ó. Limitou dramaticamente o acesso à água, a planta de girassol. Tem também se a raiz da planta não cresce, não se desenvolve, eu tenho uma limitação na absorção de água e nutrientes pela planta, não a adsorção, como alguns colocam. A adsorção é absorver fósforo e potássio, por exemplo, das argilas do solo. A absorção é a entrada de água na planta. Eu tenho, então, consequência, que é o que a maior parte dos produtores enxergam, um pouco de desenvolvimento da parte aérea, que é a produção de grãos aqui, a produção de fibra nessa cultura aqui. Então, o que você tem? Camadas compactadas que, quando não são rompidas, não são mobilizadas, restringem o crescimento da raiz, uma camada superficial, e acometem as plantas aí a problemas mais severos de compactação do solo por restringir o crescimento de raiz, acesso a água e nutrientes e, por consequência, limita então a produção de grãos do potencial produtivo. Isso a gente fez alguns experimentos, alguns testes aí em casa de vegetação. Então, por exemplo, fez um trabalho aqui mostrando a questão de compactação do solo versus disponibilidade de água. Foi conduzido milho em vasos 21 dias. Como é que foi feito isso? A gente foi no campo lá, pegamos um tubo de PVC, um cano desse de PVC com água aí, com 10 centímetros de diâmetro tinha esse cano, com altura de 20 centímetros. Coletamos amostras de solos, 20 amostras de solo a gente coletou, no local onde havia tráfego intenso de máquinas. Que tipo de máquina? Um trator de 5 toneladas que aplicava uma pressão de contato no solo de 185 kPa. O solo suportava no máximo 160, certo? Então nós coletamos aí 20 ou 25 vasos, não me recordo agora direito, teria que olhar nesse trabalho aqui, ó, dos autores, não consigo me lembrar agora quantos vasos eram exatamente, embaixo nessa condição do tráfego do rodado aí. Esses vasos foram levados para o laboratório, essa casa de vegetação, e foi semeado dentro deles milho. Então foram semeados 3 sementes de milho e deixado depois somente uma em cada vaso. O que a gente fez? Metade dos vasos a gente simulou então que haveria restrição hídrica de água. A gente sabia que a planta de milho precisava em torno aí de 5 milímetros por dia, média do ciclo, 5 milímetros de água por dia. Então a gente simulou com restrição hídrica, então uma chuva a cada 20, 25 dias, a cada 15, 20 dias. E no outro não, certo? Outro água todos os dias como precisaria aí. O que a gente viu então nessa condição aí? Aqui só para fazer um parênteses,
Todos os dias nós colocávamos água. Nessa, com restrição hídrica aqui, a água era adicionada de 3 em 3 dias, assim como nessa aqui era de 1 em 1 dia. Nessa de 3 em 3 dias recebia um volume de água proporcional à relação entre capacidade de campo e ponto de murcha observado pelo tipo de solo. Ele mediu lá a quantidade de raízes que cresceu, massa da parte aérea e área foliar. Então, foi interrompido o experimento quando a primeira raiz da planta tocasse embaixo o fundo deste vaso, que é de altura 20 centímetros, certo? Letras iguais comparam sempre na coluna, então, com restrição hídrica e sem restrição hídrica. E se observou claramente onde havia água disponível o tempo inteiro, ou seja, sem restrição hídrica, a planta produziu mais raízes, produziu mais massa seca da parte aérea e teve maior área foliar. O que isso nos indica? O problema de compactação, havendo água em quantidade suficiente para que não sature o solo, primeiro ponto, não mataria as plantas por falta de ar, mas que tendo água suficiente, ou seja, que chova regularmente, ela não é identificada no campo. A planta cresce normalmente e produz o que for do meu interesse, lá, o milho, a soja, o algodão, enfim. Produz a matéria seca, grãos ou fibra, ou o que for lá, adequadamente, certo? A gente continuou conduzindo o experimento no campo. Tem dados disso, não é de 1 ano, são de 8, 10 anos. Procurem por esses autores aqui, por outros mais, Vien, De Biase, Conte, de 2010 a 2012, de 2008 até 2016, vocês vão observar lá, vão encontrar dados que sempre onde tem tráfego de máquinas e que não chove, que chove adequadamente, a produção de grãos, matéria seca das culturas foi sempre superior, sempre, indicando então que a compactação do solo só é problemática quando eu não tenho água disponível, quando eu tenho restrição hídrica em algum dos pontos. Isso é o que os produtores observam no campo. Uma dificuldade muito grande de identificar qual é o grau de compactação do solo, porque em anos que chove bem, eu não consigo ver o de rendimento das minhas culturas, diferente de anos que tem restrição hídrica às plantas. A pergunta que eu faço a mais: pode a compactação do solo ter efeitos benéficos? Sim, ela pode ter efeito benéfico. Então, no contato solo-semente, por exemplo, aqui uma semeadura de uma cultura, aqui em cima, então, se passar uma roda compactadora da semeadora, elas já vêm equipadas com esse nome, roda compactadora, pequena pressão aqui em cima coloca esse solo em contato com a semente e a semente pode absorver água e nutrientes, iniciar o processo de germinação e, de fato, então, desenvolver um stand de plantas adequado nessa lavoura. Um pouco de compactação, um certo grau de compactação, pode também reduzir a perda de água por percolação direta e aumentar a disponibilidade de água. O que é isso? Se eu restringir, se eu apertar um pouquinho esse solo, modificar a dinâmica dos poros dentro deles, tornar eles um pouco mais tortuosos, essa água vai percolar, vai passar pelo perfil do solo um pouquinho mais devagar. Continua passando, mas mais devagar. Isso melhoraria ou tornaria essa água que está nos macroporos, lembre-se, macroporos não tem a função de reter água, mas tornariam essa água nos macroporos, nessa passagem mais lenta, aumentar a tortuosidade um pouco, disponível à planta. A planta conseguiria pegar essa água mais facilmente. Além disso, aumentar um pouco a densidade do solo a ponto de não restringir o crescimento de plantas, torna aquele solo, neste ambiente aqui, aumentar também a água disponível. O que é isso? Lembre-se que a umidade gravimétrica multiplicada pela densidade, eu tenho a umidade volumétrica. Então, com um incremento um pouquinho da densidade do solo, esse incremento, novamente, não restringe o crescimento de raízes, também aumenta o volume de água retido nesse solo. Isso, por consequência, tornaria essa água, dentro daquele intervalo, capacidade de campo até o ponto de murcha,
um volume maior, aumentando a água disponível neste ambiente. E um solo com um grau de compactação um pouquinho acima, mas que ainda não restringe o crescimento de plantas, também confere um maior potencial de tração de máquinas agrícolas, uma vez que um piso, um solo um pouco mais adensado, torna a patinagem menor, ou seja, reduz a patinagem e a minha máquina tem um potencial de tração, conseguiria puxar mais linhas atrás do meu trator lá, em uma condição de solo solto. Tudo isso é muito interessante, muito importante. A pergunta é, como é que eu sei se o solo está ou não compactado? Aqui eu citei algumas metodologias, existem diversas na literatura. Eu peguei algumas delas, coloquei aqui. Então seria o quê? Abrir algumas trincheiras, pegar uma ferramenta pontiaguda, dar uma colocada dentro desse perfil aí da trincheira, verificando se há ou não camadas compactadas. Lavar o perfil do solo com água, então a pressão de água sendo jorrada no perfil do solo liberaria camadas mais soltas e exporia melhor camadas compactadas. Poderia avaliar o sistema radicular no perfil do solo, lá in situ, no campo. Isso é importante porque eu conseguiria identificar camadas compactadas também. Poderia avaliar a questão de porosidade, usar penetrômetros para medir a resistência à penetração e com isso fazer uma inferência sobre a compactação do solo. Fazer relações massa-volume do tipo densidade, fazer essas comparações. Analisar a infiltração de água e também a condutividade hidráulica dessas camadas no solo, e isso então poderia me dar um indicativo se está ou não degradado. Até mesmo então acoplar sensores a implementos agrícolas e medir qual é a facilidade ou não da penetração dos implementos agrícolas, por exemplo, um sulcador de adubo tipo facão ou do tipo disco no solo, ou quão fácil ou difícil é de introduzir esse tipo de instrumento, órgão ativo dentro do solo. Eu vou pegar alguns deles aqui, vou dar uma discorrida rapidamente para vocês terem uma ideia. Então, o primeiro seria fazer o quê? Uma trincheira, abrir uma trincheira no solo, estabelecer aí um padrão de distância, aqui representado por essas linhas aqui, colocadas, e verificar onde é que eu tenho o crescimento radicular das culturas do meu interesse aqui. Observo aí qual é a posição que eles estão e com isso eu posso fazer inferências aí quantitativas e qualitativas sobre como estaria a estrutura do solo. Por exemplo, poderia cortar anéis de solo aqui nessa condição, nessa, ou aqui, e comparar a densidade, porosidade nesses intervalos aqui e verificar o que está acontecendo, porque aqui tem menos raízes que aqui, por exemplo. Certo? Então aqui estão alguns exemplos aí, raízes como indicadores de compactação do solo. Então, uma das formas de eu observar essa questão de compactação seria utilizando o método de escavação ou tábua de pregos. Vocês podem procurar na literatura o que é tábua de pregos. Imaginem pegar aí um caderno, furar esse caderno com vários pregos, aí, atravessar eles, pegar esse caderno e comprimir ele contra o perfil de solo, contra essa condição aqui. O que eu vou ter? Vou ter esse solo aqui preso nesses pregos aí, nessa tábua de pregos. Eu estava uma atrás desses pregos empurrados contra o solo e eu vou ter então um perfil de solo aí desse material. Então eu avaliaria esse sistema aí. Então, vantagens de se utilizar o método de escavação e da tábua de pregos como forma de avaliar o estado de compactação. A principal vantagem é que eu teria o meu sistema radicular desenvolvido diretamente no problema. Então, tenho o problema aqui colocado e eu vou ter a análise direta dele nesse ponto aqui. Outra vantagem é um baixo custo. Eu preciso daquele prego e uma tábua. Furar ele aí e colocar ele no solo. As principais desvantagens é que eu tenho um alto desperdício de energia, porque eu vou ter que abrir uma trincheira nesse solo, ter que ir lá, cravar as tábuas, levar para o laboratório. Eu preciso de um grande número de parcelas, uma vez que o crescimento radicular ele é bem variável de planta para planta no solo, então eu teria que ter um grande número de parcelas experimentais. Isso poderia inviabilizar o uso desse método. Eu tenho uma área pequena. O principal, ele é variável com o tipo de planta, disponibilidade de água e nutrientes. Então eu preciso, além de avaliar dados físicos, quando eu vou trabalhar com raízes como indicador de compactação, também junto com eles, nas mesmas camadas, avaliar a parte química para ver se essa raiz aqui e essa aqui não cresceram nesse ponto aqui, uma limitação física
por uma limitação química, ter muito alumínio tóxico, tem muito manganês, ou por aqui estar concentrada a maior parte dos nutrientes do meu interesse, nitrogênio, fósforo e potássio. Eu preciso obrigatoriamente analisar junto com a planta e questões físicas a parte química na mesma camada, certo? Um método alternativo a não precisar abrir aquela trincheira no solo é usar, por exemplo, um calador aí para coletar amostras e com isso fazer inferência sobre a densidade. Então esse aqui é um modelo já bem ultrapassado, tem outros um pouco melhores adaptados por nós aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dos solos. Então eu tenho aqui um cilindro que tem uma certa altura, esse cilindro tem um diâmetro, então com a altura e o diâmetro eu consigo calcular a área vezes a altura e o volume. Vou lá, pego esse trado, cavo ele bem no centro da planta aqui, então corto a parte aérea, coloco esse bocal aqui, então tiro uma amostra no centro da planta, algumas amostras nas laterais dessa planta, na linha de plantio, no seu entorno. Faço uma análise da quantidade de raízes que eu tenho em cada camada cavalhada, que eu estou tomando, em relação ao volume de solo. Com isso eu poderia ter uma estimativa, então, de como é que estaria o desenvolvimento radicular da minha cultura nesses intervalos aqui. Okay? Um método alternativo também tem vantagens e desvantagens. A principal vantagem é a rapidez na coleta. Imagine que eu não preciso fazer uma trincheira. Segundo, é um baixo custo das análises. Eu só preciso de um trado de saco plástico para tirar as raízes e o solo, lavar e depois quantificar. É fácil a operação, qualquer pessoa pode trabalhar com isso, operar. É menos destrutivos, então eu preciso um pouco menos de parcelas experimentais. Eu estrago, danifico menos as parcelas experimentais com essa metodologia aqui, quando eu comparo com essa outra do perfil. As principais desvantagens, de novo, tem um alto coeficiente de variação, porque eu tenho aqui uma amostra que estaria me representando todo o conjunto de dados da área. Se eu tenho um alto coeficiente de variação, eu preciso um grande número de amostras para diluir esse erro dessa variação aqui. Além disso, também é variável com o tipo de planta, água e nutrientes. Então, sempre que eu for trabalhar com raízes, eu preciso associar tanto a parte física quanto a parte química, para ver se não é nenhum dado químico que está me restringindo o acesso às raízes daquele ponto específico dentro do solo. Outro método é usar o penetrômetro como indicador direto da compactação. Então, aqui eu tenho um penetrógrafo, primeiro protótipo, e aqui um penetrômetro então, digital, que permite acoplar aí dados de GPS, né? Então tirar os dados georreferenciados, depois gerar mapas aí, que permite então utilizar como ferramenta da agricultura de precisão. O que esses aparelhos fazem? Eles medem qual é a resistência que o solo oferece à introdução de uma haste dentro desse solo aí. Aqui mostrando alguns dados de como é que saem os resultados. Tenho aqui então a resistência em kilopascal, que o solo ofereceu a introdução de uma haste dentro dele, do penetrômetro. Aqui a profundidade avaliada, certo? Está aqui colocados os dados, aqui alguns deles, que isso aqui é uma escarificação, integração lavoura-pecuária, versus a resistência do solo, tanto alguns meses após o processo de escarificação desse solo aí. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Existem na literatura já valores pré-definidos de resistência à penetração, acima do qual o crescimento de plantas já começa a ser comprometido. Ou seja, valores acima de 2.000 até 2.500 kPa, resistência à penetração, medido por esse aparelho e por esse aqui, acima desses valores aqui, a planta já começa a ter o seu rendimento afetado, ou seja, ela começa a investir mais em raízes e em grãos ou do que em fibras obrigatoriamente. Para que isso? Para conseguir que ela procura fazer isso, tentar romper aquela barreira mais resistente que a raiz não consegue crescer e com isso então explorar uma camada de solo mais abaixo. Lembra daquela imagem do girassol lá atrás do crescimento da planta? Bom, aquela raiz cresceu horizontalmente porque o valor de resistência à penetração
apresentado pelo solo era muito maior que a capacidade da raiz tinha de romper aquela camada. Então ela cresce horizontalmente a raiz, não mais verticalmente. Então esse aparelho permite fazer essa análise. Só que este aparelho, e atenção a isso, o dado de resistência à penetração aqui apresentado, que lido, ou por qualquer outro dado que traga resistência à penetração do solo em função da profundidade, ele precisa obrigatoriamente ser correlacionado com a umidade do solo. Obrigatoriamente. Por que isso? Quanto maior for a umidade do solo, mais fácil é da raiz crescer, mais fácil é de eu inserir uma haste por esse solo. Então, o valor de resistência à penetração, quanto mais úmido é o solo, menor ele vai ser, certo? Suponha que esse dado aqui apresentado seja feito numa condição de solo plástico, certo? Muito bem. Agora passaram-se 5 dias, uma semana, não choveu mais e esse solo entrou na condição de friabilidade. Esses valores, se eu for medir depois de 5 dias, eles vão estar mais para a esquerda ou mais para a direita agora? Se o solo perdeu água, aumentou as forças de coesão do solo. Então, esses pontos aqui, se eu for medir depois de 5 dias, o solo na condição de friabilidade, por exemplo, eles vão estar deslocados mais à direita da imagem de vocês. Então, a umidade do solo é muito, muito importante correlacionar. Um dado deste tipo, aqui apresentado, sem a informação de qual é a umidade do solo, não me diz absolutamente nada. A única coisa que eu posso inferir nesta condição, se eu não fornecer os dados de umidade do solo, em que foi feito isso aqui, é o seguinte: olha, houve um incremento da resistência de penetração em profundidade e depois se estabilizou. Somente isso que eu posso inferir. Não posso dizer mais absolutamente nada. Nada, nada, nada. Se isso é bom ou não para a planta. Eu preciso saber qual é a informação de umidade em que foi obtido esses dados aqui, correto? Então, atenção a isso. Por favor, atenção a isso. E uma outra forma de mostrar os mesmos dados, estou aqui mostrando a transecta entre duas linhas de plantas. O que é uma transecta? Aqui tem uma linha da cultura, por exemplo, pêssego. Aqui a outra linha da cultura, pêssego. E eu fiz furos com o penetrão de 5 em 5 centímetros de uma linha de planta até chegar na outra. Então aqui eu fiz 110 furos. Eu tenho 5 em 5 centímetros, então teria 5,50 metros aqui em distância dessa linha da cultura de pêssego até essa outra aqui. Aqui, então, as cores indicam quais são os valores de resistência à penetração obtidos. Se vocês lembrarem, aqueles dados que eu mostrei lá atrás, valores acima de 2.000 kPa, 2.500 kPa, já são limitantes ao crescimento de raízes, ou seja, a raiz não cresce acima disso. Então, se observa claramente aqui, onde há tráfego de máquinas, condição de pomar. Nessa condição aqui, muito, muito bem marcado o tráfego de máquinas. Valores acima de 3.000 kPa muito fáceis de serem encontrados. Nessa condição aqui, nós coletamos, além da resistência de penetração, as de raízes. Então, eu tenho raiz de plantas crescendo aqui, aqui. Mas nada de raízes aqui, nem aqui e nem aqui. Por que isso? A raiz da planta não consegue romper essa camada compactada aqui, com valores, olha aqui, acima de 3.000 kPa, não consegue acessar esta zona interna aqui. Então, se eu pegar e observar nessa imagem aqui, do lado do perfil de solo, tenho praticamente 30% da minha área, esse intervalo aqui até aqui, eu não tenho raízes aqui dentro, então eu não tenho nada de exploração de água ou nutrientes aqui. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: imaginem que num pomar de citros, vocês vão ver isso aí a parte de fruticultura, a adubação das culturas, depois que elas estão crescidas, é em área total. Então, adianta eu aplicar nutriente aqui nesse contexto aqui, se eu não tenho raízes aqui? Não, não adianta. Então, por que não adianta? A raiz não consegue acessar isso aqui, não consegue romper essas barreiras físicas aqui impostas pela compactação.
Então, isso leva a uma redução de exploração de área, exploração de água, nutrientes. Com isso, então, é até aumentando o potencial de perda de rendimento pelas culturas. Então, vantagens e desvantagens de usar o penetrômetro como indicador do estado de compactação. As principais vantagens é a maior rapidez na coleta de dados, eu consigo cobrir uma área maior, consequentemente, e fácil operação e não destrutivo. Eu não preciso ir lá estragar minhas parcelas experimentais. Eu faço um furo tamanho de um dedo, aí no máximo no solo. As principais desvantagens é que eu preciso ter um software para analisar os dados. Esses dados precisam ser correlacionados com o teor de umidade, obrigatoriamente. Os equipamentos são caros. Eu tenho que atender a prestar atenção para alguns dados construtivos do aparelho, na qual o fabricante aí mostra para vocês quando da aquisição de um elemento, de uma ferramenta desse tipo aí, certo? A pergunta que o pessoal faz é se há relação entre raiz e penetrômetro. Sim, há uma relação aqui apresentada nesse esquema, a gente observa isso no campo. Então, o que eu tenho aqui? Em zonas onde eu tenho uma menor resistência à penetração, valores abaixo de 2.000 kPa, por exemplo, eu tenho a raiz crescendo. Onde eu tenho valores acima de 2.000 kPa, aqui é apresentado por esse esquema, não tenho raízes. Mesmo que abaixo dessa camada aqui possa haver raízes, possa haver valores de resistência à penetração, olha aqui, ó, novo, menores do que comparado a essa condição aqui eu não tenho raízes porque a planta não conseguiu essa parte compactada aqui. Então a raiz cresceu horizontalmente aqui, exemplo do girassol, e isso restringiu o acesso da planta a toda essa camada aqui embaixo, que tem água e nutrientes também. Então sim, há uma relação direta, os dados precisam ser bem trabalhados, bem interpretados. Aqui eu trago de novo um outro parâmetro, que é a questão da densidade relativa como indicador da compactação, aquilo que eu falei lá no início dessa videoaula, certo? Essa densidade relativa ela é obtida com base no ensaio de Proctor, representado um colega nosso aqui, onde eu coloco o solo aqui dentro e aplico uma certa quantidade de carga. Eu vou compactando esse solo aqui até obter a minha máxima densidade. Então, a densidade relativa vai ter um valor máximo de 1, de novo, lembrando, ele é adimensional, ele varia de 0 até 1. No numerador, eu tenho lá a densidade do solo no campo, então eu vou lá, coleto um anel volumétrico, obtenho a densidade do solo. Aqui eu consigo, esse ensaio aqui, obter a máxima densidade que aquele solo que eu estou analisando pode ter. A relação entre um e outro, eu consigo então, estabelecer a densidade relativa do solo. Isso me mostra um ensaio assim. Como é que ele é feito? Cada ponto desta curva que vocês estão vendo aqui em azul, aqui apresentado, é uma amostra de solo. Então aqui uma amostra, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Na amostra de solo, eu fui incrementando a quantidade de água dentro dela. Aqui é apresentado no eixo X, unidade gravimétrica. O que eu faço? A cada amostra dessas aqui, pontinhos, ponho aqui e eu aplico uma certa sequência de golpes, uma certa energia de compactação. Então, para aquele primeiro ponto, eu apliquei uma sequência de golpes. O segundo ponto aqui, a mesma coisa e assim por diante. Como cada conjunto de amostra está num valor de umidade, o que a gente observa? Na medida em que há um aumento da umidade do solo, tá? Também há um aumento da densidade desse solo, ou seja, eu vou colocando mais água na amostra, e esse solo vai aumentando a sua densidade de compactação. Ou seja, vai sendo mais fácil eu compactar esse solo, porque eu estou mexendo naquelas forças de coesão e adesão. Ok? Só que a partir de um ponto, observem aqui, esse intervalo aqui, eu coloco mais água no solo e a densidade, em vez de aumentar, ela começa a reduzir. O que é isso? Porque o solo atingiu o seu limite máximo de água e a partir daqui eu tenho que, pensando na consistência, eu estou indo para o limite de plasticidade, de oleosidade e liquidez do solo. Então eu aplico uma carga no solo e o solo, em vez de compactar mais, ele salta para o lado, ele escorre entre os dedos, vamos dizer assim, que era que eu usei a expressão lá na aula que eu dei para vocês na presencial, certo? Nessa condição, a minha densidade não aumenta mais. Então, um ensaio desse tipo permite obter duas situações. Qual é a densidade máxima que o solo vai chegar, que é ela,
apresentada, 1,42. Esse valor aqui, ó, é que eu vou colocar aqui, na densidade máxima do solo, certo? E esse valor aqui, qual é a umidade que o solo tem que estar para poder atingir esse valor? Nesse caso aqui, 0,30. Então, esse valor de 0,30 aqui é a umidade ótima para mim compactar o solo. O que significa isso aqui na prática? Eu não posso trafegar com máquinas e animais neste solo específico quando ele está com 30% de umidade métrica. Por que não? Porque nesse ponto aqui eu vou ter a minha máxima densidade, ou seja, eu vou estar causando a minha máxima compactação. Então eu tenho que trafegar sempre abaixo desse valor aqui. 26, 28, nunca até chegar a 30, certo? Aqui então eu trago alguns dados de densidade relativa de 5 classes de solos que ocorrem no Rio Grande do Sul, lavouras sob plantio direto, com mais de 5 anos de plantio direto. Então aqui eu tenho algumas classes de solo, Cambissolo, lá de Vacaria, Latossolo, lá de Santo Ângelo, quem conhece aqui o estado sabe do que eu estou falando. O outro Latossolo de Cruz Alta, mais na porção central do estado. Argissolo da depressão central do estado, aqui da estação experimental. E um Nitossolo aqui do município de Bom Retiro do Sul, aqui próximo à Estrela Lajeado. Aqui os teores de argila. A densidade que eu encontrei lá no solo, no campo, na condição de lavoura em plantio direto. Nesse mesmo local aqui eu coletei solo, levei para o laboratório, fiz aquele ensaio de compactação, este ensaio aqui. Obtive para cada um deles qual é a máxima densidade, qual é a umidade ideal para a compactação. Está aqui ele, a máxima densidade que ele chega, a umidade ideal para a compactação está aqui, umidade ótima para a compactação, C. O que eu fiz agora, eu dividi a densidade do solo, esse valor, a máxima que ele chega, e obtive a densidade relativa para cada classe de solo, certo? Nesse contexto aí, o que é um valor, um grau de compactação, voltando ao termo lá atrás, acima do qual eu tenho restrição ao crescimento radicular. Então, valores de densidade relativa, atenção a isso, valores de densidade relativa, que ficam no intervalo entre 0,84 e 0,90, nesse intervalo 0,84 a 0,90, indicam que o solo encontra-se com um bom estado de agregação. Em teoria, em resumo, isso são valores médios, pessoal, por favor, tá? Bom estado de agregação e não há restrição ao crescimento radicular por limitação física do solo, certo? Então, o solo tem uma estrutura que permite infiltração de água, que permite as trocas gasosas e a planta não é acometida por compactação. Valores acima de 0,9 de densidade relativa, certo? Apontam que o solo já está muito compactado e acima deste valor, 0,90, a planta, em vez de investir em grãos, em fibra, começa a investir mais em raízes para tentar romper esta camada compactada. Tentar ultrapassar essa barreira física imposta. Acima disso aí, então, eu tenho problemas de compactação do solo. Acima de 0,9. Abaixo de 0,84, por que não é adequado ter valores de densidade relativa abaixo de 0,84? Porque isso é um indicativo de que o solo está muito solto. Há um baixo contato solo, os agregados formados com a raiz. Nesses valores abaixo de 0,84 de densidade relativa, esse contato solo-raiz fica prejudicado, há um baixo contato, a planta não consegue absorver água e nutrientes na mesma proporção que ela precisa para expressar o seu máximo potencial produtivo. Okay? Então, acima de 0,9, problemas de compactação, problemas de trocas gasosas. Abaixo de 0,84, problemas de falta de contato solo-raiz, o que limita o máximo potencial produtivo da minha cultura. Muito bem. Nesse intervalo é que eu vou fazer
minha análise, 84 a 90. Por isso que eu falei que é um grau de compactação lá na frente. Esse grau de compactação, nessa faixa aí, 34, 35, 36, 37, 38, 90, são graus de compactação onde a planta cresce normalmente sem problemas. Então, por isso que eu falei grau de compactação lá na frente. Aqui eu trago alguns outros dados do que seria um valor adequado de densidade relativa. E não mais medido só por mim, medido por vários autores em diferentes locais do mundo, inclusive aqui no Brasil, logicamente, tá? Com diferentes culturas, o que eles observaram nos valores de densidade relativa. Então, por exemplo, aqui, Carter, em 1990, analisou num solo com 10% de argila, cultura da cevada, e observou que quando a densidade relativa se encontrava entre 0,77 a 0,34, nesse intervalo aqui, a cevada apresentou um máximo rendimento. Eu vejo que é diferente daquela condição nossa que eu falei antes, de 84 a 90. Tá? Esse outro autor aqui, Anderson, em 90, viu que 0,87 também encontrou um máximo rendimento, só não diz o que era. Tem outros autores aqui, Liebig, em 91, também com cevada, observou que valores acima de 0,91, outro tipo de solo, aqui mudou a argila, acima de 0,91 de densidade relativa, a planta cresceu menos e rendeu menos também, produziu menos grãos. O mesmo autor para um outro solo com mais argila, bem com cevada, viu que 0,38 de densidade relativa também cresceu menos e produziu menos. E assim por diante. Esse autor aqui, Marcolin, em 2006, ele listou que diferentes solos em plantio direto para a condição nossa do Rio Grande do Sul, e observou que, na média de todos os solos analisados por ele, esse autor aqui na literatura, você vai encontrar melhores explicações, melhores detalhes do que eu estou falando para vocês. Na média, quando o solo apresentar um valor de 0,86, valor médio, acima disso eu já tenho problemas de desenvolvimento radicular das culturas. Isso é valor médio, pessoal, ok? Por isso que trabalhamos com 0,84 a 0,90, ok? Mais informações vocês podem ter também aqui em 2012, ou então procurar diretamente esses autores aqui na literatura. Muito bem. Aqui estou mostrando para vocês uma relação entre a compactação do solo, desenvolvimento radicular e produção da soja, tá? Aqui aparece qual é a resistência de penetração, então aqui 390 kPa, aqui 1820 kPa e assim por diante. A imagem não ficou muito adequada aqui porque as fotos originais não ajudavam muito, ok? Mas o importante é observar esse gráfico aqui, Os autores analisaram aqui, quem procura essa aqui na lista brasileira, é os dados daqui que está colocado por revista, a pesquisa Agropecuária Brasileira, a PAB, as informações, quem quiser procurar o artigo. Um gráfico que mostra a produção de grãos de soja com resistência à penetração. O que eles observaram aqui? Quanto maior for a resistência à penetração do solo, o rendimento de soja ele cai. Tá vendo aqui? E que quando tem uma densidade relativa a partir de 0,85, nesse ponto aqui, observem aqui, a partir de 0,85, essa condição específica, já começa a ver o que? A planta passa a investir mais em raízes e menos em grãos, que é aquilo que eu falei antes para vocês. Então, automaticamente tem uma queda de rendimento. Então, notem que a densidade relativa também está associada com a resistência de penetração. Quanto maior a resistência de penetração, esses valores aqui também podem ser limitantes, essa proporção aqui entre um e outro. Então, eu consigo também associar informações deste tipo aos dados, certo? Também tem um outro trabalho, utilizando aquele velho conhecido nosso triângulo textural, onde tem lá os limites críticos de densidade do solo analisados por esses autores aqui, em 2003. O que eles fizeram? Pegaram a densidade crítica do solo. A cada classe de solo aqui, eles fizeram uma relação, uma proporção entre quais seriam os valores de densidade dessas classes, acima do qual, se eu observar no campo eles, a planta já começa a ter o crescimento radicular, já começa a ter o rendimento
prejudicada, ou seja, ela passa a investir mais em raízes e menos em produção de grãos. Então, para cada classe de solo apresentado, eu tenho valores limites. Então, o que eu posso fazer? Se eu não sei qual é o meu dado, estou lá no cafundó do Judas, tá? O que eu posso fazer? Coletar a densidade do solo, o anel, sabendo qual é a textura do solo, eu consigo enquadrar ele numa classe textural. Eu posso vir aqui e verificar. Então, se aquela densidade que eu encontrei no lavoura está muito próxima da crítica observada para aquela condição de textura, e inferir, então, sobre o grau de compactação do solo. Então, dividindo a densidade do solo que eu encontrei, a máxima que eu vou ter aqui, eu vou ter a relativa, e aí eu trabalho dentro daquela faixa 0,84 a 0,90, verifico o quão bom ou quão ruim está a minha condição textural do solo. Minha condição, física do solo. Okay? Outra forma que eu posso também inferir sobre a compactação do solo é analisando a taxa de infiltração de água nesse solo. Então, eu tenho vantagens e desvantagens de monitorar a taxa de infiltração de água no solo e inferir sobre a questão de compactação. Então, a principal vantagem é que os dados têm uma boa correlação com a qualidade do sistema poroso do solo. Esse tipo de ensaio de infiltração de água, ele capta diferenças entre manejos que eu faço no solo e características intrínsecas do solo, do tipo textura, e tem um baixo custo. Só que, por outro lado, ele demanda muito tempo, pode ter grande variabilidade dos dados, demanda muita mão de obra para realizar o ensaio, certo? Mas eles mostram alguns dados desse tipo aqui, por exemplo. Aqui tem taxa de infiltração de água no solo em plantio direto por 10 anos. Tá? Aqui tem a taxa de infiltração em milímetros por hora e o tempo que eu analisei em minutos. O que se observa aqui? Tratamentos, escarificação, semeadura direta e semeadura direta com uma escarificação a cada 2 anos. O que se observa aqui é que na escarificação, quando é escarificado todo ano, uma taxa inicial de infiltração maior, e a gente analisou aqui até 90 minutos, a taxa ao longo do tempo ela vai reduzindo e fica constante aqui. Mesma coisa para a semeadura direta, só com valores mais baixos, então já inicia aqui com valores menores, até uma condição de semeadura direta com escarificação a cada 2 anos. A pergunta é, por que esse gráfico aqui tem esse comportamento? Certo? Então, o que eu posso fazer? É que eu interpreto um gráfico assim. A partir do momento que as linhas ficam estáveis, então eu vou tomar aqui como exemplo esse ponto aqui, 70 minutos. A partir daqui, todas convergem para um ponto comum lá. Se eu traçar uma linha aqui na vertical, eu posso inferir. O que está à minha direita, para cá, é variação influenciada pela textura. Ou seja, a partir desse ponto, se eu projetar essa linha aqui até o eixo Y, eu vou encontrar um valor da taxa de infiltração que está constante, o que me indica que aqui eu vou ter o valor de K saturado desse solo. Tá? Então, a partir daqui é efeito de textura. Tudo que vem antes à esquerda de vocês, à esquerda aqui do vídeo, passando aqui a seta, essa diferença aqui se deve ao tipo de manejo que estou fazendo sobre aquele solo. Então, nesse caso, o manejo com escarificação propicia uma alta infiltração de água inicial, seguido da semeadura direta e seguido dessa outra aqui, semeadura direta com escarificação a cada 3 anos. Por que tem essa diferença aqui? Aqui eu crio caminhos preferenciais para a água infiltrar no solo. Tem a primeira aula de vocês, a videoaula lá colocada, sobre o que é uma escarificação, o que é plantio direto e para o convencional. Olhem lá que a gente abordou isso aí. Então aqui eu crio caminhos preferenciais para a água infiltrar mais rapidamente. Semeadura direta, eu não mexo no solo. Então eu tenho uma nova organização de polos diferentes que em continuidade, em profundidade, então ainda infiltra água no solo bastante. Agora, quando eu pego a semeadura direta e a cada 2 em 2 anos eu escarifico ela, eu mexo naquele solo, eu começo a quebrar a continuidade dos poros em profundidade. Isso limita a taxa de infiltração inicial, primeiramente, e também depois aí afeta essa translocação de água em camadas em subsuperfície. Então eu começo a ter uma limitação na capacidade de infiltração e de redistribuição dessa água no solo em função de quê? Tento organizar o solo e
Assim que eu organizei, eu vou lá e mexo nele. Então, os preparos, quanto mais intensivos eles forem no solo, com aração e gradagem, pior vai ser. Eles desregulam, eles modificam a dinâmica de poros no solo e interferem nessa taxa de infiltração de água aqui. Okay? Existem, então, medidas de controle da compactação que são preventivas e corretivas. Então, as preventivas são aquelas que eu faço antes para prevenir uma possível compactação, e as corretivas é quando já tenho de fato sistema implantado e que eu preciso corrigir isso aí, então. Então, como preventivas, eu preciso conhecer aí qual é a capacidade de carga do solo e, com isso, adequar a máquina, a pressão de contato com o solo com essa capacidade. Preciso entender que o tráfego controlado de máquinas e animais, em alguns casos, é importante, que eu limito a condição, especialmente de máquinas, a uma condição única de tráfego, eu evito de compactar toda a minha área. Eu posso usar plantas de cobertura que têm diferentes raízes, então o plantio direto que preconiza a rotação de culturas, tem o que? Diferentes sistemas radiculares atuando que previnem a compactação e exploram diferentes camadas do solo. Eu preciso adequar o pneu ao solo, então aquela questão de diagonal com radial, a gente já falou bastante sobre isso, e controlar a patinagem e o teor de água na qual essa máquina vai entrar. Se eu tenho um problema instalado no campo, eu preciso corrigir isso. Então eu posso corrigir com plantas, tentar usar as plantas para romper essa camada compactada, o que demora muito mais e em alguns casos não se consegue somente com plantas. Então eu poderia fazer o que nesses casos que eu não consigo contornar só com plantas, inicialmente? Fazer uma mobilização do solo, uma escarificação no último caso, o local onde tem uma maior compactação, ou então na área total, se for o caso. Além disso, eu posso colocar fertilizante em profundidade na hora da semeadura, fazendo com que a raiz da cultura, ao buscar esse fertilizante, explore camadas mais em profundidades e auxilie na descompactação do solo. Então, escarificar toda a minha área, certo? As primeiras aqui, elas têm um menor dispêndio de energia para mim fazer elas, ao passo que as segundas têm um maior dispêndio de energia. Eu gasto muito mais e nem sempre eu consigo ter um resultado positivo. Então, como é que se eu já tenho um solo compactado, escarificar? Qual é o período que eu vou escarificar? Quando eu vou escarificar isso? Certo? A primeira questão é com que máquina eu vou escarificar. Aqui eu tenho aquele escarificador mais complemento que tinha naquele gráfico lá atrás que eu falei para vocês antes, na questão lá que tinha gradagem e tudo mais. Então aqui está o escarificador e aqui está o complemento, um rolo destoroador que, ao passar no solo, disco de palha, corta a palha, essa haste aqui imobiliza o solo em profundidade e deixa a superfície regular. Aqui, se eu não tivesse essa ferramenta aqui, eu precisaria passar uma grade em cima aqui. O escarificador e complemento é uma única operação. Caso contrário, eu tenho que vir com uma grade e aí eu afeto ainda mais a agregação do solo, que era aquele gráfico mostrava. Então, em que período escarificar? Agora, logo em seguida, eu vou plantar a cultura de verão? Não. Se eu identifiquei problemas de compactação, a melhor forma para descompactar esse solo aqui mecanicamente, para iniciar a recuperação dele via mecânica, é após a colheita das culturas de verão. Então, eu faço um preparo desse tipo aqui no solo, já semeio junto no solo aqui uma cultura de inverno, que essa máquina ela mobiliza o solo, e a cultura de inverno que vem em sequência faz com que as raízes dela, gramíneas e tudo mais, estabilizem esse perfil de solo que eu mobilizei. Isso torna o pequeno solo, isso melhora a agregação, melhora a qualidade física dentro do meu solo. Certo? Então, sempre fazer esse procedimento de escarificação aqui após a cultura de verão, nunca antes de eu implantar já logo em seguida a cultura de verão. Porque senão eu mexo no solo, ele fica muito solto. Ao entrar com uma nova máquina assim sobre esse solo aqui, sem-mobilizado, o que acontece? Eu tenho uma nova compactação imposta por esse peso excessivo da minha máquina. Okay? Outra forma é usar alinhamento dos pneus, então colocar aqui mais pneus no meu trator, aquilo que a gente já viu lá na frente antes, sem aumentar peso. Então, colocando mais pneus, tenho mais área de contato, distribuo melhor esse peso aqui, então eu tenho facilidade, redução de compactação. Junto com isso, você tem uma máquina aqui, trator no caso aqui, tem a tração dianteira que permite que essa roda aqui eu tracione também. Se eu usar ela, eu reduzo ainda mais a patinagem.
Então isso é benéfico para reduzir a compactação do solo nessa condição de campo. Outro ponto é controlar qual é a umidade que eu vou entrar com as operações agrícolas. Isso que vocês estão vendo aqui, são rastros oriundos de patinagem excessiva na minha máquina, ou seja, semeadura da cultura em condição de umidade acima da friabilidade. Então, patinagem excessiva, aperto do solo aqui, degradação da estrutura, compactação com certeza. Outro ponto é a questão de mobilizar o local, mobilização localizada na linha de semeadura. Então aqui, rompendo camadas compactadas, fazendo com que a raiz escape daqui para uma zona não compactada. Isso ainda é favorecido quando eu coloco o fertilizante em profundidade. Então aqui está a semente, aqui está o fertilizante. Isso aqui se dissolve, desce para cá, a semente germina aqui, desce a parte aérea e as raízes vão buscar esse nutriente aqui embaixo. Então, buscam para cá e aos poucos vão as raízes rompendo essas camadas compactadas aqui sem eu precisar entrar com uma ação mecânica, com uma escarificação, por exemplo. Certo? Usar plantas de cobertura e rotação de culturas. Então aqui, aveia preta e aveia branca, porque não é tanto pela cobertura do solo em si, o que é importante, mas sim pelo tipo de raiz que elas propiciam embaixo. Então exploram diferentes camadas de solos. Isso aqui desagrega, isso aqui no caso, rompem camadas de solos e compactadas e conseguem melhorar a agregação em profundidade, certo? Diferentes culturas aí com capacidades distintas de exploração do perfil do solo. Adequação pneu-solo, então a distribuição da pressão. Então aqui 3 máquinas agrícolas, então um trator menor, maior e um distribuidor de fertilizantes líquidos. Embaixo desse pneu, desse aqui, todos têm 2 toneladas de peso. Só que a pressão transmitida, que é força por área de contato, é diferenciada. Então, uma máquina grande em si não significa que ela compacta muito o solo. Olha aqui, esse trator aqui aplica no solo de 50 a 100 kPa de pressão. Esse aqui aplica nessa proporção aqui, isso aqui de força no solo. Isso aqui que é muito comum, o distribuidor de fertilizante líquido, o solo lá equipado com pneus muito rudimentares, aplica uma pressão absurda no solo. Então, dificilmente nós vamos encontrar solos que suportem isso aqui de pressão. Então, máquinas assim podem compactar muito mais o solo do que tratores, por exemplo, em diferentes situações. Então, isso é muito importante atender. Pressão, força por área de contato. Por fim, então, aí o ideal seria, já existem outros países, aqui no Brasil um pouco menos, fazer o tal do tráfego controlado de máquinas, fazer com que o trator circule no mesmo rastro da colhedora aqui. Então, eu tenho zonas bem compactadas e outras não na lavoura. E isso, então, seria um ponto benéfico aí. O pessoal já tem medido isso, visto que, embora eu tenha uma perda de área cultivada, varia aí de 5% a 8%, eu ganho de rendimento por não compactar as demais áreas, chega aí a 15%, 20%, em alguns casos até mais, em outras proporções. Isso, então, tem um efeito muito positivo aí na estrutura do solo, certo? O que se tem aqui no sul, uma condição um pouco diferente da topografia do centro-oeste, é numa safra agrícola fazer o tráfego controlado numa única condição. Se eu precisar escarificar, eu vou escarificar só nessa condição aqui e não em toda a minha área. Aqui tem uma imagem melhor mostrando a condição de topografia bem mais acidentada. Tráfegos controlados aqui, então a pulverização é feita aqui, nessa única marca. A distribuição de fertilizantes a lanço também usa o mesmo rastro aqui. Então eu tenho um tráfego controlado num cultivo agrícola de 3, 4, 5 meses nessa condição aqui específica, certo? Aqui estão alguns dos resumos dos principais pontos que a gente abordou ali durante a nossa videoaula. Vocês podem dar uma olhadinha com mais calma aí. A questão de compactação, o tráfego de máquinas, fatores intrínsecos e extrínsecos, uso de medidas preventivas e corretivas. Aqui um pouquinho da bibliografia aí que eu busquei para montar essa videoaula para vocês. Aí existem outras mais, logicamente, né? Se vocês quiserem buscar mais informações, sinta-se à vontade.